A paz do Senhor a todos vocês que estão me assistindo nesse momento. E hoje nós temos mais uma pregação abençoada. Eu quero primeiro dar um abraço em vocês, não é? Porque faz muito tempo que a gente não está junto, o pessoal da igreja. Então, recebam aquele abraço meu, o abraço da pastora Rose. Vocês estão me vendo, mas eu não estou vendo vocês, então sinto saudade de todos vocês. O pastor sente a saudade das suas ovelhas. Então eu queria trazer esses sentimentos a vocês, que vocês fazem falta, viu? No nosso dia a dia, nos nossos cultos, a gente realmente sente falta. Então recebo esse abraço meu, abraço da pastora, e interno, né, dentro dessa Covid, mas estamos aqui mais uma vez para trazer uma bênção para vocês. Quero também agradecer esta oportunidade de estar nos lares de vocês, trazendo mais uma palavra, mais uma direção, mais uma orientação. E é com muita alegria que a gente faz esse trabalho com vocês. É o nosso trabalho e a gente está muito feliz em poder participar com vocês dessas pregações. Elas são extremamente preparadas, elaboradas, estudadas, para que a gente possa trazer uma palavra que enche o coração de vocês e que possa auxiliá-los no dia a dia. Amém? O sermão de hoje, o tema vai ser reflexão ética da moralidade. É uma reflexão, vou explicar o que é ética e o que é moralidade, para que a gente possa entender melhor o que nós estamos passando nesse momento da Covid-19. Essa palavra é para os crentes que devem seguir a palavra de Deus, a Bíblia, nas suas direções, quanto à sua ética e à sua moralidade, e também aos que não são crentes, porque pelo menos façam as coisas certas, as coisas justas, as coisas éticas, corretas e transparentes. É como um todo para a sociedade. Seja crente, não seja crente, para a boa conduta da sociedade e para o bem comum de todos os cidadãos do mundo. O texto bíblico, vamos abrir as Bíblias aí, tem um material, porque hoje vai ter bastante textos bíblicos. Levítico capítulo 19, versículo 18. Então, repetindo o tema, é reflexão ética da moralidade. Acharam aí em Levítico 19, 18, diz o seguinte: não te vingarás, nem guardarás ira contra os filhos do teu povo, mas amarás o teu próximo como a ti mesmo. Eu sou o Senhor. Quem falou isso? Deus falou para Moisés e Moisés escreveu isso. Então aqui nós temos uma ordem de Deus. Depois eu vou falar posteriormente que Jesus reforça isso. Bem? Quais são os objetivos dessa pregação? É uma pregação didática, ou seja, de ensino, e ela está dentro de uma área da teologia chamada profetismo bíblico. Também é de crescimento espiritual, nós vamos, com essa pregação, adicionar crescimento espiritual. Ela é de conhecimento também, conhecimento bíblico. Essa pregação também, ela nos orienta uma visão muito ampla do bem e do mal. E é um aperfeiçoamento dos santos. Nós vamos, com cada pregação, nós vamos o quê? Vamos nos aperfeiçoando, vamos aprendendo mais. Também serve para um alerta para os dias atuais que nós estamos passando, que são dias difíceis, dias de isolamento por causa da Covid-19. Então, ela é para os nossos dias atuais, bem encaixada nos dias atuais, e contém contribuições significativas para o nosso viver. Nossa conduta, principalmente a nossa conduta dentro do nosso caráter. Vamos explicar um pouco. No contexto filosófico, ética,
e moral possuem diferentes significados. A ética está associada ao estudo fundamentado dos valores morais que orientam o comportamento humano em sociedade. Quanto à moral, são os costumes, regras, tabus e convenções estabelecidas por cada sociedade. A moralidade significa o conjunto de princípios morais, individuais ou coletivos, como a virtude, o bem, a honestidade, a retidão, a justiça, a bondade e a compaixão. Então isso aqui é a moralidade, né? Esse conjunto que nós temos que ter de acordo com as direções de Deus e de acordo com as orientações de Jesus Cristo. E a capacitação daqueles que o buscam nesses tópicos do Espírito Santo de Deus. Se você tem alguma dificuldade em compreender e entender isso, ou se enquadrar dentro desse processo de moralidade, você deve pedir para Deus, para Jesus e ao Espírito Santo que te oriente e te guie por esse caminho que é o melhor caminho e é o caminho que dá a todos nós e a sociedade como um todo. Ela traz o bem-estar, ela traz o bem comum a toda esta sociedade, é que nós estamos precisando ouvir. No sentido prático, a finalidade da ética e da moral é muito semelhante, elas se assemelham. São ambas responsáveis por construir a base que vão guiar a conduta do homem, determinando o seu caráter, altruísmo e virtudes, e por ensinar a melhor forma de agir e de se comportar em sociedade. Também se inclui a justiça social. Agora vamos fazer o primeiro tópico que eu quero trazer a vocês é sobre essa situação presente que nós estamos vendo. Por isso essa palavra está sendo ministrada nesse momento que nós estamos passando. Então, é a situação presente de isolamento na Covid-19. E vamos fazer uma percepção crítica da realidade. Mas não uma crítica destrutiva, uma crítica real, mas uma crítica construtiva dentro dos textos que eu vou apresentar posteriormente. Então, parte A, vamos ver um lado da moeda. Nós temos visto aí pelos meios de comunicação, pela televisão, pelos jornais, enfim, todos os meios de comunicação, nesse período da Covid no mundo inteiro, que governos, eles estão, e as pessoas com cargos chaves, estão aproveitando o momento para roubar, para extrapolar preços de materiais hospitalares, principalmente ventiladores, respiradores, que são usados nos pacientes, principalmente esses que estão hospitalizados e na UTI com a Covid-19. E esses materiais são extremamente necessários para dar vida e dar sobrevivência a essas pessoas. Então, não só a sobrevivência, mas a recuperação dessas pessoas. Dependem de alguns materiais, não adianta só a equipe médica, né, fazer o trabalho, precisa de recursos. E esses recursos estão sendo, vamos dizer assim, não estão deixando às vezes nem chegar no hospital. Quando chega são preços exorbitantes, comprando 3 ou 4 vezes ou 5 vezes mais do valor real do produto. Então a gente vê esses preços abusivos, desvio de recursos, fraudes, compra de produtos incompatíveis com o que foi pedido, produtos comprados que nunca chegam. Todo dia a gente vê isso na televisão. Essas pessoas estão fazendo isso sabendo que a falta desses materiais nos hospitais, especialmente nos UTIs, significa
observem bem, significa a morte de muitas pessoas. A morte de muitas pessoas. E nós temos visto isso diariamente, a quantidade de pessoas que estão morrendo por causa dessa pandemia, mas em muitos e muitos casos é pela falta de recursos. E dentro dessa falta de recursos são pessoas gananciosas que estão comprando produtos a preços exorbitantes. E isso também gera luto, tristeza para as famílias e outras consequências muito graves. Muito graves. Nós aqui temos recebido como pastores telefonemas, não só do Brasil, mas do exterior, de pessoas relativamente jovens que estão morrendo pela Covid-19. E muitas vezes a reclamação que se faz e que se comenta essas pessoas que perderam familiar, que é por falta de material. Às vezes até por falta de vaga no hospital. Então esse assunto é extremamente sério. São pessoas morrendo. E dentro desse processo existe um grupo de pessoas que nesse momento usufrui da tristeza, da doença de uma pessoa para roubar, para desviar recursos, para manipular preços. Isso é uma vergonha, isso contradiz a dignidade humana. Imagina se nós tivéssemos um familiar na UTI e estivesse passando por essa necessidade de não ter material, não ter ventilador, enfim, não ter os produtos necessários para ajudar aquela pessoa na recuperação. Então nós temos que pensar muito nisso, porque isso é muito sério. Imagina se nós perdemos um familiar por causa desses problemas, quando a obrigação do Estado é ter hospitais capacitados e todos os recursos para atender o paciente e recuperar esse paciente. Principalmente nessa área de ventiladores, nessa área que eles estão precisando de material, né, para intubar as pessoas, enfim. Esse é um lado da moeda extremamente triste, extremamente delicado, porque às vezes a gente fica, às vezes não sempre, a gente quando vê essas notícias na televisão fica muito aborrecido. Porque os governos dizem que têm dinheiro, mas na prática esse dinheiro muitas vezes, quando chega essa área de saúde, ele é desviado e ele é manipulado. E isso nos entristece muito. Agora vamos para o outro lado da moeda, que são os que nós temos visto também pelos meios de comunicação, são as equipes de linha de frente, os profissionais de saúde, como médicos, médicas, anestesistas, intensivistas, enfermeiras, enfermeiros, atendentes, né? Trabalhando intensivamente. E muitas vezes dobrando plantão para cuidar dos pacientes infectados por essa pandemia. Essas equipes de linha de frente muitas vezes são contagiados, pegam essa infecção, pegam esta Covid-19 e muitos deles que trabalham, né, dessa maneira, eles são infectados por isso. E alguns deles morrem. Vocês podem imaginar isso que é para a família? Essas pessoas, profissionais de saúde, estão na linha de frente atendendo pacientes em situações extremamente graves e que ficam um longo tempo no hospital, e nesse longo tempo esses profissionais de saúde são infectados e morrem. Mas morrem fazendo a coisa correta, direita, honesta e conforme o seu juramento diante da medicina, da sua especialidade. Então isso é uma coisa que nos toca, né? E esses profissionais merecem realmente nosso aplauso, nosso carinho, as nossas orações, para que nenhum deles seja contaminado por isso, nem seus familiares. E essas são duas realidades que nós estamos convivendo. A primeira é estúpida.
a primeira não tem explicação da maldade do ser humano, da maldade do ser humano ser mal. E pouco importa para essas pessoas do primeiro grupo a vida. Mas eles estão preocupados quanto é que eles vão ganhar, quanto é que eles vão dividir com seus comparsas. É isso que eles estão sabendo, que eles querem, esse é o foco deles. Então eles não estão preocupados se morrer 1, 10, 20, 30, 100, 200, 300, 500, eles não estão preocupados com isso. Nem se preocupam com isso. Eles querem dinheiro, dólares, euros. Olha que insanidade nós estamos passando, né? E o segundo, do outro lado da moeda, são essa equipe que eu falei para vocês. Essa equipe de médicos, profissionais da saúde que querem salvar vidas, há um esforço sobrenatural, se dedicam, dão tudo de si. E um detalhe importante, eles estão restaurando, tentando salvar vidas que eles nem conhecem. É num atendimento a um paciente. Eles não conhecem, não têm a intimidade com essas pessoas, mas eles de coração deles está voltado a recuperar essas pessoas e ajudar essas pessoas, tirar essas pessoas dessa pandemia. Olha que coração bom que essas pessoas têm. E nós temos até visto que muitos desses profissionais, principalmente na área de enfermagem, não recebem nem o seu salário. Temos visto aí nos últimos dias na televisão um monte de gente, um monte de enfermeiros, médicos, principalmente na área pública, que não estão recebendo o seu salário 2 a 3 meses. Quer dizer, que contrapartida é essa? A pessoa está dando a vida por outras vidas, com amor, com carinho, com dedicação, inclusive esquecendo seus familiares, nem indo. Às vezes eles alugam alguma coisa, algum apartamento, um hotel próximo do hospital para não ir em casa, para não contaminar seus familiares. Olha que notável trabalho de coração, de dedicação, de compaixão. Essas pessoas são maravilhosas. E eu quero aqui agradecer a todos os profissionais de saúde. Eu não conheço vocês, conheço alguns. Trabalhei nessa linha médico-hospitalar, controle de infecção, uma multinacional há muitos anos, conheço bem o que é trabalhar dentro de um hospital, o que é trabalhar dentro de uma UTI. Eu sei o trabalho que vocês fazem porque eu vi isso na prática, ninguém me falou, eu vi na prática. Então quero que Deus abençoe vocês, que vocês continuem com esse coração de compaixão, de justiça, de amor ao próximo. Sejam crentes ou não sejam crentes, o que vale aqui é para a sociedade pessoas de caráter, pessoas de índole boa, e que fazem a nossa sociedade a cada dia viver melhor. E nós temos esperança de pessoas como vocês, e estas pessoas, aumente esse número de pessoas, para que nós possamos viver num mundo melhor. Nossos parabéns a vocês, profissionais de saúde. E esse texto que eu tenho para vocês hoje do Antigo Testamento, livro de Levítico, Deus disse a Moisés, conforme eu já falei no capítulo 19, versículo 18b, mas amarás o teu próximo como a ti mesmo. Eu sou o Senhor. Isso aqui é uma lei. Deus passou essa lei para Moisés e Moisés escreveu em Levítico. Ou seja, é uma ordem de Deus. Deus está dando essa ordem para nós. E a moralidade é a ética do amor. Primeiro grande comando da Bíblia, né? Esse aqui é um grande comando. A Bíblia tem alguns tópicos que são comandos, são pontos chaves. São pontos chaves que nós temos que entender, compreender e obedecer. Imagina se todas as pessoas seguissem essa palavra do Senhor. Mas amarás o teu próximo como a ti mesmo.
Eu sou o Senhor. Não haveria guerra, não haveria distensões, facções, terrorismo. Haveria uma série de coisas que não nos engrandece, muito pelo contrário, nos deixa estarrecidos. Então, olha a sabedoria de Deus quando trouxe a Moisés isso. Porque ele sabia o que nós poderíamos fazer, o ser humano poderia fazer de maldade dentro da sociedade. E Hillel, o ancião, o babilônico, líder proto-rabínico que viveu durante o reinado de Herodes o Grande, ditou este preceito com outras palavras. Ele era um homem muito culto. Ele disse assim: não faças o teu companheiro o que não queres que te façam. Vou repetir. Não faças o teu companheiro o que não queres que te façam. O que é odioso para você, não faça para o seu vizinho, para o teu vizinho. Repetindo, o que é odioso para você, não faça para o teu vizinho. São regras básicas da vida na sociedade e em grupo. Se não fizermos, acontecerão coisas ruins para nós. Se fizermos, estaremos obedecendo Deus. E vou acrescentar mais. No Antigo Testamento tem esse texto de Levítico 19, capítulo 19, versículo 18b. No Novo Testamento, Jesus Cristo, lá em Mateus, capítulo 22, versículo 39. Vou repetir, Mateus 22, 39. Jesus disse o seguinte: o segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Jesus disse isso. Jesus repete as mesmas palavras, as mesmas direções de Levítico. Ou seja, há uma unidade, uma consonância entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento. Eles estão entrelaçados. Moisés no Antigo Testamento e Jesus no Novo Testamento. E isto é algo importante. Vejam o cuidado de ambos. A palavra é a mesma. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Gravem essa palavra. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Isso tem que estar dentro do nosso coração. Não é um amor só de pensamento, é um amor de pensamento, de espírito, de alma e de prática. Temos que praticar isso. E vamos ver como é que Deus e Jesus nos orientam neste assunto da moralidade, da ética. Esse é um assunto tratado dentro da matéria, na área de teologia, da moralidade profética, que analisa a qualidade dos relacionamentos. Há alguns textos que definem esta moralidade, eu vou passar para vocês. E aqui, esta moralidade, ela foi trazida pelos profetas, principalmente no Antigo Testamento. Elias, Eliseu, Oséias, Amós, Miqueias, Isaías, Jeremias. Esses homens de Deus, Joel, esses homens de Deus, esses profetas, por isso que estou falando da moralidade profética, é porque tudo teve início com esses profetas. Deus levantou esses profetas no Antigo Testamento e também no Novo Testamento. O objetivo era que esses profetas, e assim eles o fizeram, eram eles trazer a vontade e a palavra de Deus para aquele país, para aquela região, para aquele estado, no momento que eles se desviavam da palavra de Deus. Desobedeciam Deus.
criavam outros deuses, exploravam o povo, onde havia injustiça, falta de benignidade, falta de compaixão. Então, estes profetas foram levantados para, naquele exato momento, transmitir a vontade de Deus naquele momento. Então, naquele exato momento, esses povos estavam passando por isso. Deus gerava um profeta, buscava um homem da sua confiança, alguns de linhagem sacerdotal, outros não, mas ele trazia eles para que esses homens fossem a boca de Deus no meio daquele povo. Para quê? Qual era o objetivo? O objetivo era denunciar os pecados do povo, incluindo justiça, incluindo compaixão, incluindo retidão, honestidade, bondade, falhas, idolatrias. Então Deus trazia eles e eles falavam ao povo isso. Então, dizendo isso, eles mostravam ao povo que o povo estava errado, que o povo não estava seguindo as direções de Deus. Então eles falavam disso para todos, até para reis. Após isso, qual o objetivo deles denunciarem os pecados? Eles faziam o povo se conscientizar dos seus pecados, das suas falhas, se corrigir e se arrepender e voltar aos caminhos do Senhor, para que as pessoas fossem corrigidas. Muitos aceitaram, mas a grande maioria não aceitava. E quando não aceitava, vinha a mão de Deus sobre esse povo. Não de uma maneira muito amistosa, não, mas vinha a mão de Deus, porque Deus avisava. Deus nos avisa, Jesus nos avisa, o Espírito Santo nos avisa quando nós estamos entrando em caminhos tortuosos, em caminhos que a nossa consciência nos acusa muitas vezes, mas nós não damos muita bola, não prestamos muita atenção. Por que não prestamos atenção? Porque às vezes o nosso caráter tem algumas deficiências. É que nem construir um muro. Às vezes tem alguns pedaços do muro que precisam ser completados. E essa pregação hoje é para que, se você tiver a sua parede espiritual, alguns tijolos que estão faltando, esta palavra é para entrar nesses lugares e fazer uma parede completa, uma proteção completa na sua vida. Porque isso agrada a Deus. A gente, às vezes, que é tão preocupado em agradar o próximo, né? Agradar a família, agradar o irmão, agradar a irmã, agradar o familiar. A gente ama eles, mas nós temos que agradar, em primeiro lugar, a Deus, a Jesus e ao Espírito Santo. Se nós agradarmos Ele, nós estamos completos. Depois, nós vamos agradar aqueles ao nosso redor. Nossa palavra é para isso aqui. E eles estabeleciam também, esses profetas, os valores éticos da moralidade. Valores éticos da moralidade. Nos dias atuais que nós estamos passando, nós estamos necessitando de profetas, verdadeiros profetas, não de profetadas, mas de verdadeiros profetas, dignos, levantados por Deus, para que possam denunciar os pecados do povo, possam trazer a consciência do povo destes pecados, seja qual for, também trazer o arrependimento e trazer para que esse povo volte para o caminho do Senhor. Eu falo isso especialmente para muitos crentes. Hoje a gente, quando conversa com as pessoas, e quando as pessoas que são muitas vezes ímpias, elas têm dois conceitos. O primeiro conceito é que há
crentes evangélicos corretos, direitos e honestos, mas eles também citam que há uma leva que não são corretos, que não são direitos, que não têm bom caráter. E eles dizem o seguinte: esse aqui mente muito. Aquele outro crente ali, aquele crente ali vive no agiota. Aquele outro lá não paga as contas. Aquele outro que eu vejo lá é um mau exemplo, não cuida do pai, não cuida da mãe, não cuida dos filhos. Então, nós temos que estar numa sociedade evangélica crente dentro de um padrão. Nós não podemos fugir desse padrão, porque esse padrão é bíblico. É bíblico no Antigo Testamento, é bíblico no Novo Testamento. Ele é, portanto, completo para nós. E nós temos que nos conscientizar disso. Não interessa o que os outros estão fazendo, se eles estão roubando, se eles estão fazendo injustiça. Nós vamos orar para repreender isso. Pedir a Deus que Deus venha mover circunstâncias diferentes para que eles não façam mais isso. Então, por exemplo, aqui em Brasília, em funcionalismo público, a gente vê muito isso. É para chegar às 8 horas, o funcionário crente chega às 9 horas. É para sair às 5 horas, imagino eu. Chega às 4 horas, só deixa o paletó lá e vai embora. Isso não é um bom exemplo. Nós, crentes, independente da religião, do nosso mover de fé, das nossas crenças, nós temos que ser pessoas corretas, honestas, direitas, transparentes, e que as pessoas possam confiar em nós, porque nós somos conhecedores da palavra. Nós conhecemos a palavra. Nós vivemos a palavra. Então nós temos que ter esse comportamento adequado aos nossos princípios bíblicos, porque isto agrada a Deus. E aqui eu quero trazer para vocês alguns textos que eu achei importante. Vamos lá ao profeta Amós, que foi levantado por Deus, foi um profeta em Israel. Amós capítulo 5, versículo 15a, diz assim: aborrecei o mal. Olha a palavra, hein? Aborrecei o mal e amai o bem, e estabelecei na porta do juízo. Lembrando que o livro de Amós é conhecido como o livro da justiça de Deus. Se você quer ver um livro com muita justiça de Deus, leia Amós. É um livro que fala da real justiça de Deus. Deus fala muito desse livro. Outro profeta foi Miqueias. Vamos lá no capítulo 6, versículo 8. Ele te declarou, ó homem, o que é bom e que é o que o Senhor pede de ti. Que pratiques, olha, vamos lá, pratiques a justiça, ames a misericórdia, andes humildemente com teu Deus. 3 coisas que Deus pede, que Miqueias foi e transmitiu ao povo. 3 coisas que Deus pede. E ele está falando com nós hoje também, essa palavra é universal. Que todo homem pratique a justiça. Todo homem, crente ou não crente, pratique a justiça. Se é crente é porque conhece a palavra, se não é crente é porque teve educação suficiente para que faça com justiça, pratique a justiça. É o relacionamento do homem com seu semelhante. Há pouco tempo nós vimos na televisão, em vários canais, um gari, eu não me lembro se foi São Paulo ou foi Rio de Janeiro, e este gari encontrou na rua uma carteira recheada de dinheiro, um alto valor dentro da carteira. Este gari, que ganhava o salário mínimo, observe só, a índole boa dele, ele ganhava só o salário mínimo naquele trabalho dele. Ele
abriu a carteira, não mexeu no dinheiro, procurou o endereço ou fontes de informações de aonde encontrar o dono da carteira. E ele foi atrás e conseguiu. E devolveu a carteira intacta ao seu dono. Esse homem, Gari, não tinha estudo, era um homem simples, mas ele tinha uma coisa chamada bom caráter. Isso, quando colocado no nível de comunicação, significa que nós estamos tendo pouquíssimas pessoas que têm um bom caráter como esse homem teve. Ele não tem cultura, não tinha cultura, ganhava um salário mínimo, mas o caráter dele, a justiça dele foi completa. Ele devolveu, olha, isso não me pertence, isso é seu, pode ficar. A pessoa que recebeu deu até uma gorjeta para ele. E aquele dinheiro que estava na carteira representava quase que 5 ou 6 salários dele, do Gari. Que exemplo é esse? É um homem de caráter. Não sei se ele é crente, não é crente, se é evangélico ou não é. A reportagem não falou, mas ele pratica a justiça. Ele é justo. O que é teu, o que é meu. Não vai ter cobiça do que tu tem, tu não vai ter cobiça do que eu tenho. Eu amo você e você me ama. Esse é o princípio do Senhor. O segundo é que ame a benignidade, ou mesmo acima, o relacionamento do meu com você, do homem com seu semelhante. Benignidade, eu não quero mal para ninguém, ninguém queira mal para mim, que não haja ciúmes, que não haja inveja, que não haja olho grande, que não haja macumbaria, que não haja feitiçaria, que não haja destruir a vida do outro. Isso é benignidade. Que ande humildemente diante dele, ou seja, que ande humildemente diante de Deus, andar humildemente diante de Deus. Humildade para Deus. E aqui nesse tópico, os pecados, vou citar para vocês os pecados que Miqueias relaciona. Estava acontecendo em Israel também, tanto Amós como Miqueias. Os pecados de Israel eram 6 e eles se assemelham muito com o que nós estamos vivendo. É interessante quando você começa a fazer os estudos bíblicos, seja por sessão de teologia, ou seja por povos, o seu conhecimento fica abrangente. Por isso que eu falei para vocês hoje que vai aumentar o conhecimento de vocês, vai haver um crescimento espiritual, vai haver uma integridade do momento atual com o momento que eles viveram, Israel viveu. Vocês vão ver que há uma semelhança idêntica. Nós um pouco mais e eles um pouco menos diante do andar do mundo, das suas evoluções. Observem só os pecados de Israel que os profetas levantados por Deus falavam e que não agradam a Deus, não agradam a Jesus. E como é que o Espírito Santo vai atuar sobre nós se nós tivermos isso? Sejam ímpios, não crentes, sejam crentes, evangélicos. Às vezes a gente vai na igreja, compartilha da igreja, está na igreja, faz um monte de coisa na igreja, mas aqui dentro muitas vezes estão guardadas coisas que têm que ser tiradas para fora e resolvidas, porque isso não agrada a Deus. Você nunca será um perfeito crente se nós não resolvermos isso com nós mesmos. E eu não posso resolver, eu posso te ajudar. As pessoas podem te ajudar, mas isso tem que ser resolvido aqui dentro do coração. Primeiro pecado, ajuntar tesouros da impiedade. O que é tesouros da impiedade? É a maldade. É que nem hoje nós estamos vendo. Tesouros da impiedade. O que estão fazendo no item 1 que eu falei para vocês? Essas pessoas que estão comprando os materiais para as UTI dos hospitais estão o quê? Tesouros de impiedade, maldade. O produto vale X, eles compram por 4, 5X.
dizem que é para entregar e não entregam, desviam verbos, roubam, tem piedade, sabendo que existem pessoas nos hospitais que estão à beira da morte, que precisam desses materiais, ou seja, ventiladores, respiradores, mesmo que sejam importados, não interessa. Não interessa a procedência, interessa o núcleo da essência da maldade dessas pessoas. É repugnante isso. Imagina se nós tivéssemos um familiar lá no hospital e acontecesse isso. Nós com certeza ficaríamos muito aborrecidos, tristes. Então são tesouros da impiedade, maldade, injustiça, falta da lei. Às vezes tem a lei, mas a lei não é cumprida à risca. Alguns são protegidos. Geralmente os ricos são protegidos, como era em Israel. Os ricos se beneficiavam e não davam a mínima para os pobres. É o que acontece hoje em muitos países. Os ricos estão numa situação de conforto e os pobres estão numa situação de desconforto total. Desamparados, o que desagrada a Deus. Deus não agrada-se disso. Também, como eu disse, tem a lei, mas a lei não é cumprida. Favorece aos ricos, aqueles que têm dinheiro, que abafam as situações. Também, uso dos bens como instrumentos de opressão. Às vezes se usa os bens como instrumento de opressão ao pobre. Nós temos visto isso aqui no Brasil, as pessoas com muitos bens usando esse instrumento de opressão aos pobres. Eu posso te dar um emprego, mas eu não vou te pagar o que você merece. E isso acontece muito, muito. Também, o segundo tópico do pecado de Israel foi medida escassa para os pobres e necessitados. Para os ricos tudo, para os pobres nada. Observem isso que nós estamos passando. O que está se fazendo? Vocês já observaram que estão se fazendo Deus está levantando de pessoas, empresas, para que essas empresas deem aos pobres, aos miseráveis, ou às vezes até aos necessitados que perderam o emprego. A quantidade de cestas básicas que estão indo para essas pessoas, porque a gente vê na televisão, eles abrem a geladeira, não tem comida, às vezes tem 2, 3, 4 filhos, muito rico. Irmão, isso dá dó. Mas Deus está levantando pessoas e tem levantado pessoas para ajudar. Glória a Deus por isso. Então, medida escassa para os pobres e necessitados. O terceiro pecado de Israel são balanças falsas. Ou seja, de acordo com os interesses de cada um para ganhar mais. Balanças falsas. É o caso dos hospitais que eu falei. Faltam os ventiladores. Falta uma série de coisas. Material de contagioso, material para controlar a infecção. Enfim. Medicamentos. Então aqui tem o que? Balanças falsas, de acordo com os interesses para ganhar mais. Um ajuda o outro no interesse. Há um convívio de interesses para tirar o que pode das pessoas, às vezes até do governo, né? Outro texto interessante, o quarto pecado, que são pesos enganosos para enganar as pessoas. Enganar as pessoas. Eu queria, assim, esse é um tópico que me toca muito quando eu vou para o exterior, eu viajo a alguns países. Eu vejo que, a nível de alimentação, há uma fartura muito grande na alimentação. Vou dar um exemplo a você. Você pede uma lasanha, vem uma lasanha grande, pedaço bom, para 2 pessoas, bastante queijo, pão, Coca-Cola à vontade, quem gosta de Coca-Cola, ou água à vontade, só cobra uma vez. E você repete essas viagens para o exterior e continua sempre essa fartura. Você pede um bolo, não é um pedacinho de bolo, é um pedaço de bolo. Se você pede uma torta, não é um pedacinho de torta, é um pedaço de torta.
Você vai nesse país, almoça ou janta, paga X dólares ou euro. Se você voltar lá novamente nos próximos 6 meses ou um ano, continua o mesmo sistema de abundância. Até no final, garçom, você não precisa dizer assim, vou levar para casa o que sobrou. Não precisa nem falar isso, porque o hábito é sobrou, já tem embalagem própria para levar para casa, você não precisa falar nada. Aí você vê no Brasil a mesma situação. Você pede produto, cada ano ele vai diminuindo mais o preço mesmo. Nem pão tem mais. E se você pede um bolo, o bolo fica assim, ele vai diminuindo, e o preço é o mesmo. Se você pedir uma torta, vai diminuindo, quer dizer, a gente observa isso em tudo, no molho, na quantidade do que vem dos produtos. Parece que vamos enxugar o que dá, cobrando o mesmo preço. O que é isso? São preços enganosos. Estão nos enganando com isso. Isso não é correto, isso não é justo. Outro pecado foi a violência dos ricos no uso das sanções econômicas contra o povo. Ou seja, uma violência de lei, uma violência do alto poder, fazendo sanções econômicas contra o povo. E não é só essa violência, é a violência nas ruas, é a violência dentro das casas, é a violência com os menores, é a violência contra as mulheres. A minha violência no trânsito. Hoje a gente que anda no trânsito tem que ter, e faço essa recomendação a todos vocês, tenham muita prudência. Hoje você não pode encostar ninguém te encostar, porque pode sair dali uma pessoa extremamente irritada, querendo brigar com você por coisas bobas. A gente tem visto isso todo dia também nos meios de comunicação. No caso de uma coisa boba, detalhe, ultrapassou alguém, se alguém não gostou, cria um problemão. Então, evite o que você puder com relação a isso. E essa violência acontecia lá, violência com os pobres, violência com as esposas, violência com os escravos. A violência também era forte. E o sexto pecado era mentiras. Havia muita mentiras, e mentia muito. Eles diziam que tinham Jeová, Deus, como prioridade, mas eles criavam deuses pequenos que eles adoravam em casa. Se você entrasse na casa dos hebreus, você ia encontrar isso. Israelitas, outros deuses. Muitas mentiras. Nós não podemos mentir, temos que falar a verdade. Engano, o sétimo pecado foi engano. Quantos enganos? Hoje nós estamos vendo no mundo inteiro quantos enganos acontecem. Pessoas sendo enganadas, ludibriadas, documentos falsificados, enganos que todo momento nós estamos vendo na televisão. E o oitavo pecado foi seguir conselhos errados. Seguiam conselhos errados. Muito cuidado com quem você se aconselha. Você não conhece muitas vezes o coração dessa pessoa. Procure se aconselhar com as pessoas de índole boa, de caráter, possam realmente contribuir na sua vida ou na sua comunidade sem interesses maiores. Essas pessoas merecem o nosso crédito. Avalie bem, você não vai ter conselho de pessoa só porque é muito amigo daquela pessoa. Muitas vezes você não sabe o coração dessa pessoa. E isto é um fato muito comum que acontecia naquela época e que acontece nos dias atuais. Então, vocês estão vendo a similaridade, não é? Daquele tempo de Israel, onde nós temos aqui os dois profetas, tanto Amós como Miqueias, que denunciavam os pecados do povo. E não há muita diferença dos dias atuais, né? Agora, dentro
dentro desse que nós vimos até agora, eu vou falar por isso da necessidade da ética, da moralidade profética. Anotem aí, ética da moralidade profética. Nós temos que ter uma ética dentro da moralidade profética, do que nós já vimos e estudamos na Bíblia. Eu recomendo sempre estudar a Bíblia. Se você tem dificuldade para estudar a Bíblia, ler a Bíblia, não é o fato de você ler a Bíblia, não é o fato de você, mas você ler, entender, compreender, tirar as revelações da Bíblia. Se você não consegue isso, você tem que orar a Deus para que você tenha gosto para ler a palavra, entendimento e discernimento e revelação dessa palavra. Senão você vai ficar numa superficialidade bíblica, superficialidade de conhecimento, quando nós devemos nos aprofundar na palavra de Deus para conhecer mais. E quando mais nós conhecemos a palavra, mais nós vamos expandir os nossos conhecimentos dentro de nós e exteriorizar esses conhecimentos para as pessoas. Seremos porta-vozes de Deus da nossa sociedade, seja ela evangélica, seja ela não evangélica. E seremos portadores de boas notícias, portadores de pessoas de caráter idôneas. Nós temos que ensinar isto para os nossos filhos. Eu tenho uma grande preocupação com relação a isso. Ensinar os nossos filhos e os nossos filhos ensinarem os nossos netos sobre a parte ética, sobre a parte moral, se começa desde pequeno. Desde pequeno se começa isso. Ensinar, dizer o que é certo e o que é errado, fazer a distinção. Então vou falar agora sobre a ética da moralidade profética em 3 tópicos. Dentro da sociedade, ou seja, o que os profetas traziam para dentro de uma sociedade. Eles traziam dentro da ética da moralidade profética. Lá em Gênesis 18:19 diz assim, Deus falando, porque eu o escolhi para que ordene a seus filhos e a sua casa depois dele, a fim de guardarem o caminho do Senhor e pratiquem a justiça e o juízo, para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que tem falado a seu respeito. Esse texto aqui, ele se relaciona aos anjos que partem em sua missão de destruir Sodoma e Gomorra. Eles estavam com Abraão e vão para destruir Sodoma e Gomorra e salvar Ló e sua família. Mas Deus adia essa destruição para que Abraão tenha chance de interceder por eles. E Abraão conversa com Deus e intercede, é o que nós podemos fazer, o que nós devemos fazer, quando nós vemos as coisas que estão erradas. O que estava acontecendo em Sodoma e Gomorra era extremamente errado. Uma alta prostituição, uma alta idolatria, não muito diferente dos dias que nós estamos vivendo. E ele intercedeu. E Deus atendeu no sentido de ouvir. Não fez na prática, mas ouviu ele. Então, Deus agiu na sua justiça, vendo muito mais do que Abraão. Mas Abraão tomou a iniciativa de orar a Deus. Vejam a moralidade de Deus agindo no meio de Abraão e dentro da sociedade. Se tiver evangélicos, crentes que estejam orando, Deus pode mudar uma situação da sociedade. Em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 17, diz assim, tratem a todos com o devido respeito, amem, volta a palavra amor, amem os irmãos, temam a Deus e honrem ao Rei Jesus. Olha, Pedro falou isso também. Então, na moralidade profética, a ética da moralidade profética, o primeiro tópico é dentro de uma sociedade. O segundo é entre nós e Deus. Qual é a moralidade, a ética da moralidade profética? É um relacionamento com Deus, um relacionamento correto com Jesus e um relacionamento correto com o Espírito Santo. O Espírito Santo, a palavra nos diz que ele está dentro de nós, então você todo dia conversa com ele. Bom dia, Espírito Santo. Boa tarde, Espírito Santo. Boa noite, Espírito Santo. Me guia nesse dia, me dá as direções, me conduz o que eu tenho que fazer hoje, me orienta, me educa,
me dá todas as instruções que eu preciso. Você tem um acompanhante celestial. E também, nós vamos agora em João capítulo 13, versículo 34. Novo mandamento vos dou, que ameis uns aos outros. Assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Então, esse é o nosso relacionamento entre nós e Deus. Nós e Deus é esse relacionamento. E o terceiro, dentro da ética, da moralidade profética, é entre nós e as pessoas. O que dá entre nós e as pessoas? Qual é a ética? É o amor ágape, sem interesses. O amor genuíno, o amor sólido, o amor refinado, ágape. Não é carnal, é ágape, que provém de Deus, que vem do alto, celestial. E lá em Jeremias 9, 24 diz assim: mas o que se gloriar, glorie-se nisto, em me conhecer e saber que eu sou o Senhor, e faço misericórdia, juízo e justiça na terra, porque destas coisas me agrado, diz o Senhor. Oséias, capítulo 2, versículo 19: Desposar-te-ei comigo para sempre, desposar-te-ei comigo em justiça, e em juízo, e em benignidade, e em misericórdias. Aqui Deus está falando sobre a infidelidade do povo e a fidelidade de Deus. Então, nós temos que trazer um parâmetro de fidelidade a Deus e não uma infidelidade a Deus. Quando nós somos fiéis a Deus, nós somos os queridos de Deus, os chamados de Deus. Nós somos aqueles amigos de Deus. Nós somos aqueles éticos de Deus. Nós somos aqueles justos de Deus. Olha a fidelidade de Deus, a bondade que vem sobre nós. As coisas dão certo para nós. Nós não precisamos ter subterfúgios, porque nós somos fiéis a Deus. Se nós somos fiéis a Deus, nós somos fiéis à nossa sociedade. Importante. E agora eu queria... O outro tópico são palavras proféticas sobre a ética da moralidade, que os profetas trouxeram no Antigo Testamento e que Jesus trouxe no Novo Testamento, e os apóstolos, as epístolas, dão continuidade a isto. Se você ver lá, olhar na Bíblia as epístolas de Paulo, ele traz essa continuidade dessa ética da moralidade. Eles dão continuidade. Do início ao fim da Bíblia existe a ética da moralidade. Porque esta é soberana, porque ela é a vontade de Deus. Não é a minha vontade, a tua vontade. É a vontade de Deus, é a vontade de Jesus, é a vontade do Espírito Santo. E esses três vêm sobre nós para que nós possamos, como filhos de Deus, receber essas bênçãos, receber essas qualidades, receber, passar para os nossos filhos, passar para os nossos netos, passar para a nossa família, passar para os nossos amigos, passar para a sociedade como um todo. Nós somos um padrão de comportamento, um padrão de ética. Olha a responsabilidade que nós temos. Não como um peso, mas um bem-estar. Não como uma obrigação, mas como um bem-estar pessoal, particular, emocional. Isso traz os seus benefícios de paz, de segurança, de tranquilidade. Pense sobre isso. Por isso que é uma reflexão, o tema de hoje é uma reflexão, conforme eu falei para vocês, sobre a ética da moralidade. Isso vai mexer com alguns de nós. Para fazer essa pregação, vocês não fazem ideia do trabalho que deu. Vocês não fazem ideia do trabalho que deu. Essa é a terceira gravação que eu estou fazendo. Primeiro o iPad meu não funcionou. Depois não conseguimos passar de um iPad para o computador. Enfim, foi tanta luta que, olha, diz que eu estou nessa palavra, eu estou bem especialista, porque já é a terceira pregação que eu faço
em menos de 24 horas. Fiz 2 ontem, hoje eu estou fazendo uma. Digo, hoje eu vou fazer. Me preparei novamente, mas parece-me que está tudo o contrário. Mas toda vez que a gente vai falar uma palavra que Deus quer, que Ele mandou fazer essa palavra, pregar essa palavra, há essas lutas espirituais. Não pense que é fácil sentar aqui e vou pregar para você. Não, tem um contexto todo. Contexto imenso. Então, essa é a terceira vez, eu estou já bem especialista nessa palavra, amém? Então, algumas palavras proféticas da ética, da moralidade, repassando, que os profetas trouxeram no Antigo Testamento, no Novo Testamento, Jesus, os seus apóstolos, Paulo, principalmente. Então, vamos, primeira palavra, anotem aí, retidão. Retidão significa que nós temos que ter, e que os profetas falavam para eles lá, hein? Qualidade, atributo do que é reto, correto, direito, certo, virtuoso, que exibe integridade, pureza, lisura, justiça, honestidade. Olha o que Deus e que os profetas falaram ao povo naquela época. Olha o que Jesus falou, olha o que o apóstolo Paulo falou, escreveu. São fatos que hoje nós estamos vendo, que não estão pela sociedade sendo acompanhados, feitos. Honestidade, o que tem de desonesto, aí todo dia a gente vê no programa de televisão, Polícia Federal foi atrás dos desonestos, em tal cidade, fez a operação tal. Eu quero dar aqui meus parabéns para a Polícia Federal. Olha, vocês, eu não sei como falar isso, mas eu queria dar meus parabéns para vocês. Vocês merecem nota 10. Vocês fazem um trabalho incansável. Incansável. Deveria ter um salário diferenciado, viu? Porque a gente vê na televisão que vocês passam, levantam de madrugada, se reúnem, saem atrás desses bandidos, suspeitos de bandidagem, de roubo. E é todo dia. Ninguém pode dizer que vocês não trabalham, pelo contrário, vocês trabalham e muito. E graças a Deus por vocês existirem, por vocês fazerem esse trabalho maravilhoso. E nós, eu posso falar de mim, não posso falar de vocês, eu sinto em vocês uma segurança muito grande. E quando eu vejo um polícia nesse nível de vocês, digo que honra. Eu vejo que em outros países os policiais são muito respeitados. Muito respeitados. Quando entra um policial, há um grande respeito, porque ali entra uma autoridade. E vocês da Polícia Federal, meus sinceros parabéns, que vocês estão fazendo um trabalho maravilhoso, viu? Vamos continuar aqui, mas eu tinha que dar esse gancho, porque alguém tem que reconhecer esse trabalho de vocês. E dentro da abordagem bíblica é haver uma identificação com Deus. A retidão te traz uma identificação com Deus, porque você vai estar dentro da maneira que Deus pensa, da maneira que Deus sente, da maneira que Deus age, na retidão que Deus exige no Velho Testamento, no Novo Testamento, para crente e para não crente, mas para a sociedade. A sociedade não é feita só de crente, não. E essa palavra é para todos da sociedade. Chegou a hora de termos movimentos espirituais no sentido de orar para que haja essa modificação no nosso país, principalmente no nosso país. E quando nós entramos nessa retidão, nós vamos agradar a Deus. E é o que Deus exige de nós. É o que Jesus exige de nós. É o que o Espírito Santo exige de nós. Foi como eu disse, não como uma obrigação, não vejo isso como uma obrigação, um peso, mas vejo isso como uma leveza no sentido de uma qualidade de vida melhor para nós e para o nosso semelhante. Lá em Provérbios 10, 7 diz assim: a memória do justo é abençoada, mas o nome do perverso cai na podridão. Provérbios 16, 8: o melhor é pouco,
havendo justiça, do que grandes rendimentos com injustiça. Olha, isso aí é profundo. Provérbios 29, 7. Informa-se o justo da causa dos pobres, mas o perverso de nada disso quer saber. É o caso dos ventiladores, respiradores dos hospitais da UTI com a Covid-19. Informa-se o justo da causa dos pobres. Todo mundo ajuda. Mas os perversos, nada disso quer saber. Ele quer ganhar dinheiro. Né? Desviar o dinheiro. As bases do ensino sobre a retidão encontram-se nos evangelhos e desdobrados nas epístolas. Deve haver uma retidão individual, coletiva e nacional. É uma coisa que deveria superar em muito a desonestidade. Era uma coisa que tinha que ser extremamente, uma diferenciação imensa. 95% de pessoas na retidão, sei lá, 2, 3% que não estão na retidão. Mas hoje parece que está ao contrário, um altíssimo nível de desonestidade e pouco nível de retidão. Não sei dizer para vocês os índices, mas isso é visível a todos nós. É desconfortável. Vocês imaginam nossos filhos sendo criados vendo essas coisas? Nossas conversas, por isso que nós vamos conversar essas coisas perto das crianças. Nossos jovens, que perspectiva eles têm? Há uma perspectiva de retidão, uma perspectiva de desonestidade. Eles vão dizer, mas pai, é mais fácil ser desonesto do que ser honesto, né? Eu me lembro que meu pai, quando era pequeno, nos reunia, eu, minha mãe e meu irmão, dizia assim, e para todos que iam em casa, naquele tempo era outro tipo de amizade, família mesmo. Olha, guri, gaúcho, quero que você seja honesto e trabalhador. E se eu souber que você desviou 1 centavo, te prepara, que eu vou te corrigir. Olha, eu ia no supermercado para minha mãe, aqui também no supermercado, era comércio, né? E eu me lembro que quando eu comprava alguma coisa, levava o dinheiro, trazia, prestava na mão, e dava uma moeda de troco, eu voltava com as moedinhas certinhas. Às vezes vinha um bombom lá, pouco para comer um bombom, meu pai não permitiu. Eu chegava em casa, isso aqui, pai, eu não ia no troco, eu descontava. Eu saía do bazar, do lugar que eu ia, né? Contava as moedinhas, eu ver se estava tudo certo. O que é? Ouvindo, honesto. Honestidade, trabalho, honestidade, honestidade, trabalho. É isso que nós temos que falar para os filhos. Fala para o seu filho. Você tem que ser honesto, trabalhador. Isso é conceito de família. Honesto e trabalhador. Era essa circunstância. É uma questão de caráter. Amém? O segundo palavra profética é sobre a ética da moralidade. Volto a insistir que os profetas falaram, é sobre justiça. Justiça, significado, virtude moral que inspira o respeito dos direitos de outro e que faz dar a cada um o que lhe pertence. A justiça requer atos de retidão. A justiça é um dos atributos comunicáveis de Deus. Justiça significa também uma reta e correta conduta, que por sua vez envolve qualidade do caráter, como a retidão, a equidade, a santidade, a correção, a razoabilidade. A justiça é uma excelência moral, cujo padrão é Deus, é Jesus, é o Espírito Santo. Jeremias, capítulo 9, 23b, diz o seguinte, eu sou o Senhor, olhem, Deus dizendo, para Jeremias, eu sou o Senhor e faço misericórdia, juízo e justiça na terra, porque destas coisas me agrado, diz o Senhor. O que agrada a Deus? Olha, misericórdia, juízo e justiça. Se você fizer isso, se eu fizer isso, vai agradar a Deus, vai agradar a família, mas vai agradar principalmente nós, que nós estamos fazendo as coisas corretas que agradam a Deus.
Repita comigo aí o que agrada a Deus: misericórdia, justiça, juízo. Grave aí, anote nos seus comentários. No Salmos 23:3 diz o seguinte: refrigera-me a alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ou seja, que nessa situação que nós estamos vivendo, o Senhor refrigera a nossa alma. Que nós não venhamos ver o mau exemplo, seguir o mau exemplo. Que nós não venhamos ver as exceções de honestidade não venham chegar. Não nos atinja essas coisas. Não haja exceções na nossa vida para sermos honestos, justos. Temos que ser compatíveis com a verdade. Então aqui, refrigera-me nesse momento que nós estamos passando e que nós vivemos aqui. Refrigera aquilo que nós estamos vendo no dia a dia, que aquilo não pegue em nós, que aquilo não toque em nós, que aquilo não venha sangrar em nós. E guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome, leve para a justiça as coisas corretas, as coisas honestas, as coisas direitas. E que o Senhor possa hoje tocar naqueles que, sejam crentes ou não crentes, que fizeram coisas erradas. Se você que está me vendo aí fez coisas erradas e não se arrependeu, está na hora de você se arrepender, seja crente ou não seja. Quando você morrer, você não vai levar tudo para o caixão, não, só vai o caixão e a sua roupa. Que uns 10, 11 dias depois, conforme a ciência, estará completamente destruído. Pense, está sobrando dinheiro? Mas está sobrando dinheiro correto, direito ao dinheiro honesto? Contribua em obras de caridade. Contribua agora nas cestas básicas aos pobres e necessidades. Contribua com roupa nos asilos. Contribua onde estão as crianças abandonadas. Faça contribuições a essas pessoas, a essas entidades. Isso é fazer o bem. Isso é fazer o que agrada a Deus. Eu tenho certeza que você vai ter uma consciência, vai deitar no travesseiro e ficar tranquilo. Até o momento de se arrepender quem fez coisas erradas. Desonestidade, principalmente, injustiça. E tem mais, se você não se arrepender, vai para o inferno. Talvez isso te assuste um pouco, mas é verdade. As pessoas não vão para o céu, não. Tu acha que Deus vai querer lá em cima pessoas desonestas? Não. Ele não quer, ele quer pessoas boas. Talvez você nem mereça estar no nosso meio, fazer tantas coisas erradas, tantas falcatruas. Pense a respeito, isso que é uma reflexão da ética. Mas esse pastor, não, estou tocando no seu coração, sim, estou tocando no seu caráter, para ver se você muda. Quantas pessoas ao redor estão querendo que você mude e você não muda? Se arrependa. Se você não quiser vir para o Rio, não tem problema nenhum, eu não vou querer mudar a sua fé. Mas uma coisa você tem que pensar na sociedade, você tem que pensar nos seus filhos, você tem que pensar nos seus netos, você tem que pensar como um todo, no bem comum. Se arrependa. Coloque um ponto final nas coisas que você está fazendo. Isso mais hoje e mais amanhã. Grave o que eu estou te falando, vai te trazer problema. E grave os problemas. E se você se arrepender e quiser vir para o reino de Deus, aceite Jesus como é Senhor e Salvador, e toda a igreja, principalmente os pastores da igreja, estão altamente capacitados para te dar suporte e te tirar desse emaranhado de coisas erradas. Amém? Então refrigera-me a alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor ao seu nome. O Senhor vai te guiar pelas veredas da justiça, se você quiser se arrepender. E o terceiro tópico da palavras proféticas sobre a ética da moralidade é a bondade. Significa a qualidade do que é bom. Bondade, qualidade significa a qualidade do que é bom. Generoso, faz o bem. É o mais elevado princípio moral e metafísico, a bondade. Bondade é a principal característica de Deus. É um dos frutos do Espírito, segundo Gálatas 5:22, no Novo Testamento.
É uma virtude, é um dom. Peça a Deus essa virtude da bondade. Vou dar um exemplo para vocês de bondade. Nós andamos na rua, no carro ou na rua, nós estamos vendo ali pessoas pedindo dinheiro, provavelmente no semáforo. Entre a partir de hoje na tua bondade. O que ele vai fazer com o dinheiro não interessa, mas a sua parte de bondade e compaixão vai ser exercitada. Não adianta fechar o vidro do carro. Abra um pouco o vidro do carro e dê o dinheiro, dê moeda, mas dê alguma coisa para essas pessoas. Se você passar na rua e ver um mendigo, dê alguma coisa. Olhe se ele tem um tênis, olha se ele tem uma blusa, olha se ele tem uma camisa. Veja se não está surrado, sujo. Diga, espera um pouco, vou ali em casa, ou mais tarde eu vou passar aqui, traga uma bermuda, traga uma calça, traga uma camisa. Irmão, isso é bondade. Bondade no dinheiro, bondade na roupa, bondade de coração. Você vai administrar o seu coração para o bem. Se o seu filho estiver perto, é um exemplo maravilhoso, inesquecível. Eu tinha um tio meu, chamado tio Moisés. Ele era um judeu. E eu aprendi isso com ele. Nós andávamos, ele tinha sempre moeda no bolso. E eu dizia, tio, para que essa moeda? Essas moedas é para dar para os necessitados. E eu me lembro que onde nós íamos, ele dava os necessitados. Ele sempre saía com moedas no bolso. E ele voltava sem moedas no bolso. Vocês podem ver que até hoje eu gravei essa mensagem que ele passou. Ele era garoto. Eu sempre saía com ele, gostava de levar para os lugares. Ah, eu vou aqui, vou ali, vai comigo, voa. Vocês veem como fica na mente da gente estas mensagens boas, educativas, benignas. Então é o que eu estou falando para vocês hoje, a bondade. Quando nós tratamos o próximo, amamos o próximo, uma das maneiras não é só falar, é praticar a bondade. Ah, mas essa pessoa aqui no Brasil fala, mas essa pessoa vai já para a bebida. Talvez até seja, não sei. Mas faça a sua parte. E depois olhe, qual é o seu nome? Olhe para essa pessoa. Vou olhar por você. Para você mudar de vida. Para você não ter mais essa vida que você está tendo. Às vezes a própria sociedade exclui essas pessoas, mas eles são seres humanos. E a Bíblia fala, amarás o seu próximo, qualquer um. Pode ser rico, pode ser pobre, pode ser necessitado. O que for, você tem que amar. Interessante. Muito. E é um fruto do Espírito. Você vai exercitando o seu caráter, a sua índole, e depois você vai se tornar uma pessoa fácil, leve, com relação à benignidade. A epístola de Paulo aos Colossenses, capítulo 3, versículo 12, diz assim: revesti-vos, pois, como efeitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Olha, revestidos, nós somos eleitos, santos e amados de Deus. Nós temos que ter afetos de misericórdia, bondade, humildade, mansidão, longanimidade. 5 tópicos. Vocês já viram como nós aprendemos hoje sobre amar o próximo com áreas práticas que nós podemos fazer no dia a dia? Nada é impossível, tudo está ao nosso acesso. Nosso acesso está todas essas palavras: misericórdia, bondade, humildade, mansidão, longanimidade. Nós podemos fazer isso. Por que nós não fazemos muitas vezes? Nós temos que fazer isso. É uma virtude, né? A bondade deve ser oferecida aos necessitados, aos miseráveis, aos oprimidos. Ela abrange todos os atos caridosos. Deve-se agir como Deus age. Como agiria Jesus se estivesse aqui, hein? Imagina você no carro. Vamos lá, vamos fazer uma cena de cinema aqui. Prática. Estou inspirado todo o Espírito Santo, sim. Essa palavra, terceira vez que eu prego ela.
Eu estou assim afinado com ela. Vamos ver que você esteja no carro e Jesus do seu lado. Você para no semáforo, aí vem alguém, pode colaborar, sou sem almoço, tem filhos. Aí você deixa o ouvido fechado e não fala nada. Jesus só te olha. Só fica te olhando. Ele pode fazer uma pergunta. Você é crente mesmo? Você vai dizer, sou. Você pratica a palavra? Pratico. E por que você não contribui e colabora com essa pessoa, esse rapaz que está lhe pedindo? Que resposta que nós daríamos a ele? Né? Que vergonha que nós íamos passar. Eu estou citando um pequeno exemplo que acontece no nosso dia a dia, sem a Covid-19, porque agora nós estamos em isolamento, mas no cotidiano é isso que acontece. Abra um pouco o livro, dê para ele, pergunte o nome, depois ore por ele. Continuidade do carro, Senhor, abençoa ali, se for Paulo. Senhor Paulo, tira ele dessa vida. Não quero ver ele mais aqui, eu quero que o Senhor retire ele daqui. Leve ele num nível maior, que a sociedade nem aceite, tenha um emprego, que ele seja abençoado. Se ele tiver família aqui, eu abençoo a família dele, os familiares dele. Amém? É uma bondade, deve ser exercitada na prática a todos os necessitados. Os profetas falaram nisso, nós temos que dar continuidade para a nossa geração, para a geração dos nossos filhos, para a geração dos nossos netos. E agora, o fechamento de uma visão profética, dentro da ética profética. Os profetas conversavam muito com Deus. Se você olhar lá a Bíblia, no Velho Testamento, eles conversavam, tinham grandes diálogos com Deus. Às vezes bons, outros não muito bons, mas eles dialogavam e Deus respondia a eles. Isso eu quero trazer uma voz profética, de ética, de não nos questionarmos. Então, a primeira a voz profética é sobre como as pessoas se comportam na sociedade. Como é que nós nos comportamos na sociedade? Além de tudo que eu já preguei. Nosso comportamento está dentro das regras de Deus, de Jesus? Estamos realmente fazendo tudo isso que eu falei com vocês? Tantas palavras que eu trouxe de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de retidão, de honestidade. Nós estamos nos comportando adequadamente conforme a Bíblia? Anote se tem alguns desses tópicos, reveja a pregação, para ver se tem alguns tópicos que você precisa aprimorar, melhorar, aperfeiçoar. Nosso comportamento está dentro das regras de Deus e Jesus? Nosso comportamento está adequado a isso ou não? Está conforme Deus quer? Está conforme Jesus quer? Lembre-se do que eu falei agora, né, do carro. Você vai pensar muito sobre essa pregação. Uns vão ficar muito felizes. Outros vão dizer, esse pastor pegou no meu pé hoje. O pastor está denunciando os pecados. Está denunciando minhas falhas, mas é para um aperfeiçoamento. Por isso que é uma pregação didática. Vocês têm que sair dessa pregação com providências, com mudanças, conforme Paulo fala em Romanos 12:2. Transformação da nossa mente. Nós temos que transformar a nossa mente. Transformar as nossas atitudes, transformar o nosso comportamento. Se transforma, se aumenta a fé, ouvindo a palavra. Vocês estão ouvindo uma palavra de transformação da mente. Se ela não está completa dentro desses princípios que eu preguei, ainda há tempo de você mudar e acrescentar a sua transformação. Vai orando e se transformando tópico por tópico do que precisa ser mudado. Essa é a verdadeira transformação que Paulo fala. Não é uma transformação de boca, mas é uma transformação interior e depois exteriorizada com a autoridade do servo de Deus. Olha a importância dessa palavra. É para refletir? É. Você está sendo, a terceira pergunta, você está sendo fiel a Deus em tudo? Em todas essas predicados que ele exige de nós? Você está sendo fiel com os outros, os irmãos da igreja, seus filhos, sua esposa, seus familiares, seus amigos? Você está sendo fiel? Você está sendo honesto, transparente? Qual é a imagem que eles têm de vocês?
Os fiéis da igreja, você está sendo fiel nos seus dízimos e ofertas? Nesse momento da Covid-19, eu estou aqui, a pastora Rose, que cuida das finanças da igreja. Eu estou tão feliz de ver tantos irmãos e irmãs sendo fiéis nos seus dízimos. Não precisa nem lá. Dia tal, você sabe que estarão ali os depósitos de dízimos e ofertas para que a gente administre esse dinheiro e pague as contas, os compromissos que a igreja tem. E estou vendo poucos. Eu sei que alguns não podem porque perderam o emprego, eu sei que alguns não podem porque estão desempregados, mas tem outros que eu sei que estão empregados, mas que não estão dizimando, não. E quero alertá-los que quando você não dizima, você está dando autoridade ao diabo para que ele penetre na sua vida financeira e leve o gafanhoto devorador, portador, migrador e destruidor na sua vida do seu lado. E tem um outro lado, é a sua consciência de crente, a sua fidelidade com Deus. Não é a sua fidelidade com a igreja, em primeiro lugar com Deus. Você tem que ser fiel a Deus em todas as circunstâncias, como eu digo, em todos os centavos. Você sabe que eu não sou da apologia, da teologia da prosperidade. A prosperidade vem nas circunstâncias do nosso amor, do nosso caminho, nossa honestidade com Deus. Mas quando nós dizimamos e ofertamos, Deus continua nos abençoando cada vez mais. Os servos de Deus estão agindo de uma maneira honesta, correta, justa, transparência em tudo que fazem. Vou repetir. Os servos de Deus estão agindo de uma maneira honesta, correta, justa, transparente em tudo que fazem. Os líderes políticos e religiosos têm integridade? Os dias atuais estão sendo difíceis de responder, né? Esse Brasil há um bom tempo está difícil de responder. Os líderes políticos e religiosos têm integridade? Esses dias eu vi uma notícia na Folha de São Paulo que me chamou a atenção, mas me entristeceu, não vou citar o nome. Mas eu vi que grandes autoridades religiosas estão devendo valores altíssimos tributários. Eu não sei como esses líderes religiosos vão à televisão ou aos meios de comunicação falar em justiça, falar em retidão, falar em honestidade. Eu estou falando como profeta, estou denunciando isso. Eu li no jornal, eu me envergonhei disso. Imagina um membro de uma igreja dessas vendo que o seu pastor está devendo milhões para o governo. O que o governo vai fazer com o dinheiro não interessa. Dai a César o que é de César, a Bíblia nos ensina. Eu falo aqui com muito amor, com muito carinho, com muito respeito. Está na hora desses grandes líderes religiosos falar menos e fazer na prática, dar bons exemplos. Os bons exemplos agradam a Deus. Os bons exemplos fazem uma sociedade melhor. Não podemos deixar brechas para as pessoas falarem de nós, de uma coisa que é verdade, uma coisa que é de conhecimento público. Eu me envergonho disso como pastor. Me envergonho disso como profeta. Nós temos que ver a sociedade igualitária e o bem comum para toda a sociedade. Tenha você uma igreja imensa, tenha você uma igreja pequena. Devemos ser todos iguais a Deus. Amém? Se você é um desses pastores que está nessa situação, me perdoe, mas coloque os seus impostos em dia. Faça o seu bem e da sua própria igreja, e isso vai agradar a Deus.
A sociedade tem a moral elevada que as pessoas sentem que tratam bem os seus cidadãos e despertam o melhor deles? Será que a nossa sociedade está elevada e cuida bem dos seus cidadãos a nível de área hospitalar, de hospitais, áreas de creche, de escolas públicas, escolas particulares, faculdades públicas, a nível de saneamento básico? Será que a sociedade está em um nível elevado? Nível maior que se espera? Ela não está. Se ela não está, nós temos que mudar e orar para isso. A sociedade exige retidão, justiça, bondade e compaixão. É isso que a sociedade exige, que haja é o mínimo. E dentro dessa retidão, dessa justiça, dessa bondade, dessa compaixão, dentro disso, nós estaremos em paz, estaremos fazendo o melhor. E nós devemos ser também os crentes evangélicos, guardiões, os protetores da palavra de Deus. Devemos ser os exemplos de retidão. Por isso que eu falei dos débitos nas grandes igrejas. Isso é no jornal, é conhecimento público. Devemos ser os guardiões e protetores da palavra de Deus. Devemos ser exemplos de retidão, justiça, bondade e compaixão. Somos um povo separado, escolhido por Deus, e o verbo hebraico bedel, BDL, significa dividir, separar, distinguir. Vou repetir. Dividir, separar, distinguir. Temos que distinguir entre o certo e o errado, entre o imundo e o limpo. Vejam em Levítico 10:10, para fazer diferença entre o santo e o profano, entre o imundo e o limpo. Essa palavra era muito direcionada, especificamente direcionada aos sacerdotes do templo, o primeiro e o segundo templo. Eles eram separados e eles tinham que discernir o certo e o errado entre o imundo e o limpo. Às vezes, nós não conseguimos distinguir entre o certo e o errado, e entram laços na nossa vida porque nós não conseguimos distinguir. Se você tiver dúvida, ore, dobre seu joelho, ore, fale com Deus, peça a direção de Deus para você não cair em laços de desonestidade, de corrupção, etc. Com isto estaremos dentro da ética da moralidade para cada um de nós, para Deus, para a nossa família, para a sociedade, para os nossos filhos, para nossos filhos, netos e netos. Amém? Essa é uma palavra que eu trouxe para vocês, profunda. É uma palavra... Eu estou trazendo o exemplo dos profetas do Antigo Testamento, denunciando sobre a falta de ética, sobre a falta de moralidade, dentro de uma voz profética, e se levanta, e eu falo como profeta, para defender os interesses do reino de Deus, defender Deus, Jesus, o Espírito Santo, diante dessa sociedade que nós estamos vivendo com muita dificuldade. Muita dificuldade. Tem um exemplo? Estamos em casa. E quem mora em casa, mora em apartamento, quem mora em casa, casa fechada, cercada. Como se diz nas gírias, os bandidos fora, né? Isso não é uma sociedade que tem uma ética de moralidade adequada, com certeza. Não foi feito um conjunto de medidas para evitar isso. E eu quero então agradecer mais uma vez por poder estar com vocês. Estou com muita saudade. E quando eu ouço a voz de vocês pelo telefone, ou a pastora, a gente dá vontade de passar pela linha e chegar até vocês, não é? A estarmos juntos novamente na alegria do Senhor. E esta pregação, ela atingiu, creio eu, né? Ela atingiu aquilo que eu prometi a vocês. Foi uma pregação didática, dentro do profetismo bíblico, é de crescimento espiritual, acumulou muitas informações, direções educativas,
espirituais, de conhecimento, da visão do bem e do mal, do certo e errado, e do aperfeiçoamento nosso. Estamos no caminho de aperfeiçoamento, conforme Paulo nos orientou, o apóstolo Paulo, da renovação da nossa mente. Temos que renovar a nossa mente. E a nossa mente é renovada com essas pregações incisivas, fortes, penetrantes, para que a gente possa crescer na palavra de Deus. Amém? Muito obrigado pela atenção de vocês. Vou só orar agora para o fechamento. E agradeço a permissão de estar aí junto com vocês. Faz quanto que eu estou aí na poltrona com vocês, não é? Junto de vocês. Amém? Nosso Deus e nosso Pai, nós estamos na Tua presença. Eu quero Te agradecer de todo o coração esta palavra, Senhor, que nós trouxemos hoje para o Teu povo, seja crente, não seja crente, sobre, Senhor, a reflexão sobre a ética da moralidade. E dentro da ética da moralidade, Senhor, nós trouxemos também a ética da moralidade profética. Nós queremos Te agradecer por essa palavra, tudo que foi aqui colocado, foi trazido ao povo, que eles possam todos nós assimilar essa palavra do coração, no espírito e na alma, que possamos primeiro entender para nós, refletir para nós, segundo, tomarmos as providências necessárias de mudança, se assim o for, e terceiro, na prática, exercitar essa palavra no dia a dia, para nós e para os outros. E que esta palavra nos toque em relação a algo muito importante, que é o amor ao próximo. Tanto o Senhor falou com Moisés, como o Senhor falou com Jesus. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Que isso seja uma ordem de comando superior de Deus e Jesus e do Espírito Santo. Abençoamos todos os familiares, vocês, suas famílias, seus lares. Repreendemos todo e qualquer convite na vida de vocês, seus familiares. Repreendemos doenças e enfermidades. E adentramos aos seus lares com a paz do Senhor, com a bênção do Senhor. O Senhor os guarde na entrada e na saída. Eu abençoo vocês todos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Podem dizer amém? Amém. 3 palavras importantes hoje. Vitória no Senhor e vitória no Senhor. Você é um vitorioso ou uma vitoriosa no reino de Deus. Você é um escolhido, uma escolhida de Deus. Receba o nosso abraço em nome de Jesus. Amém.